Mais um tópico aqui para você de conhecimentos pedagógicos. Agora, educação, história e cultura afro-brasileira, famosa Lei 9.639. Lei 9.639. Então vamos lá, ó. Até pouco tempo atrás, tá? O Brasil, conhecido internacionalmente por sua diversidade cultural e pela mistura de raças que formava o seu povo, não tinha as diferentes etnias representadas nos currículos escolares. Então o Brasil é um país multicultural. Nós temos influências aí indígenas, nós temos influência dos afrodescendentes, nós temos influência europeia, nós temos um rol de diversidade cultural, tá? Então, se Hitler tivesse vivo hoje, colocava uma bomba atômica aqui no Brasil, porque nós não temos, com certeza, uma raça pura, nossa raça é misturada. Nós estamos juntos e misturados, certo? Então, nós tínhamos isso no Brasil. E aí, o que acontecia? Isso não estava no currículo. Ora, como é que um país que tem uma diversidade cultural como a nossa não tem no seu currículo isso colocado? As pessoas não estudam isso. Sabe o que isso gera? Gera diferença, gera problema, gera, inclusive, preconceito. Umas pessoas achando que são melhores do que outros, e principalmente contra os negros, tá? Então os negros, os afrodescendentes, eles têm uma cultura muito colocada aqui, os índios também, tá? Então muita gente acha, não tem sangue indígena? Tem! Foi feita uma pesquisa, e de cada 5 pessoas, 3 têm DNA indígena, e as outras 2, DNA de negro e de índio. Então, vejam bem, nós temos no Brasil uma diversidade muito grande. Está aí, ó, na nossa cultura, na nossa dança, no nosso vocabulário, no nosso léxico, está tudo colocado, tá a influência de negros e indígenas. Então essa lei veio para um pouco melhorar essa questão, tá? A história da cultura afro-brasileira, tá? Educação, cultura afro-brasileira, tá? Então vejam bem, ó, a situação mudou com 2 leis sancionadas nos anos de 2003 e 2008, que tornaram obrigatório no ensino fundamental e médio o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Nós vamos falar da afro-brasileira, mas tem a indígena também. Por quê? Porque quando foi feita a lei 10.639, o pessoal falou, tá, mas vai colocar índio e não vai colocar negro, mas não vai colocar o índio? Aí fizeram uma para o índio também, tá? Então, olha aqui, ó. A lei mais antiga, 10.639, que é essa que nós vamos falar, não previa o ensino da cultura indígena nas escolas brasileiras, só a história e a cultura afro-brasileira. Então, o texto estabelece que os conteúdos programáticos incluem diversos aspectos da história e da cultura dos povos que formaram a população brasileira. Então, o texto estabelece que o conteúdo programático inclua diversos aspectos da história e da cultura afrodescendente. Tá? O problema está na questão dos negros. E aí? Como é que nós vamos fazer, professor? Não vai ter... os negros vão ficar de fora, tá? Porque, vejam bem, se você for olhar na nossa comida, tem influência de negros e de índios? Sim. No que nós bebemos, nossos drinks tem, tá? Quem inventou o aguardente? Né? Quem inventou o aguardente? Você sabe quem inventou o aguardente? Foram os negros. Né? Você sabe de onde vem a tapioca com esse nome? Dos indígenas. Tá? Então, muito das nossas danças, da nossa comida, da nossa bebida, vem ou do negro ou do índio. Tá? E nós não temos isso na cultura, então foram criados. Então foi criada primeiro a Lei 10.639, que é a qual nós vamos tratar, que está no nosso rol de conhecimentos, nós precisamos ter para fazer a nossa redação ou a nossa prova. Está aí. Então o que acontece? Não tem lá? Então vamos colocar. Não tem a do índio? Vamos fazer outra. Tá? Então vejam bem, a lei incluía aspectos da história e da cultura. Nós, quando pensamos nos negros, nós pensamos o quê? Em escravo. Basicamente no escravo. Certo? Ou no preconceito. Mas nós não pensamos, por exemplo, na cultura, na perspectiva da dança, nós não pensamos na comida, nós não pensamos na influência que o nosso povo tem dessas culturas que estão aí colocadas.
Para isso que nós temos essa lei aí, tá bom? Bom, olha lá. Aspectos como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional foram incorporados aos currículos depois da aprovação da Lei 11.645. Veja, a Lei 11.645, ela vai ampliar a Lei 10.639. Presta atenção! A Lei 10.639 vai falar somente de quê? Do negro e do índio. Aliás, desculpa, vai falar somente do quê? Do negro. A Lei 11.645 vai falar do negro e do índio, tá? Então, ó, aspectos como o estudo da história da África e dos africanos consta lá na Lei 10.639? Sim, também vai constar aqui, só que ela vai ampliar. Tá bom? Então, eu tenho que ter claro isso. Quando eu estou falando de Lei 10.639, eu estou me referindo única e exclusivamente da lei que vai versar sobre negros. Quando eu estou falando da Lei 11.645, eu estou incluindo, além dos negros, os índios, além dos afrodescendentes, os índios, tá bom? Então eu vou contar a história. Agora, presta atenção. Muito importante que quando você vai falar isso, você não pode colocar numa redação, não pode, tá? Não deve colocar na sua redação que a história do negro está de sofrimento, que não sei o quê. Por quê? Porque isso aí é do senso comum. Você tem que ampliar isso aí para a perspectiva da influência que esse povo tem na formação da nossa raça, tá? Da influência que isso tem na perspectiva qualitativa da nossa música, não só brasileira, como mundial, tá? É isso que nós negligenciamos, porque se nós formos contar a história dos vencedores, nós vamos contar sempre a mesma história, correto? E não é isso que nós queremos, não é isso que nós pretendemos. Portanto, a Lei 10.639 vai versar sobre somente a história da cultura afro-brasileira. Ficou claro? Beleza? Ok. Então vamos lá agora. Aqui, ó. A proposta do MEC é incluir no currículo temáticas que façam os alunos refletirem, refletirem, não refletir, façam os alunos refletirem sobre a democracia racial e a formação cultural brasileira. Bom, vamos lá, 2 temas. O que seria uma democracia racial? Não é simplesmente deixar com que o negro participe da escola, tá? Mas é deixar que ele participe da escola de maneira qualitativa, que ele entenda o seu papel na sociedade, que ele entenda o preconceito como algo legítimo que ainda existe, que ele faça com que as pessoas que estão ao seu redor o respeitem como uma pessoa qualquer, como seja qualquer outra pessoa, não uma pessoa qualquer, como ele seja qualquer uma outra pessoa, tá? Uma pessoa cidadã, respeite como cidadão. Por quê? Porque o que acontece hoje no Brasil é um preconceito velado. O próprio negro tem preconceito do próprio negro. O negro tem preconceito do próprio negro. Então ele faz piadinha de negro, tá? E tem uma frase do Martin Luther King que é muito interessante. Ele fala assim, ó, você não deve ficar injuriado, não deve ficar bravo com uma pessoa ruim. Você tem que ficar bravo com uma pessoa boa, mas que não faz nada quando uma pessoa ruim diz alguma coisa. Ou seja, você não pode ficar bravo com um cara que é preconceituoso. Ele é preconceituoso. Você tem que ficar bravo com uma pessoa boa que não fala nada quando um preconceituoso faz qualquer ato de preconceito. Certo? Então, ter consciência disso é fazer com que ele reflita sobre o mundo, tá? Só assim nós vamos ter uma sociedade melhor, porque não cabe no dia de hoje você ter preconceito, você não dar emprego, você deixar para segundo plano uma pessoa por causa da sua cor. Isso é uma coisa inviável, não existe mais isso, tá? Mas no Brasil nós temos, e pior, no Brasil nós temos um preconceito velado. Preconceito no Brasil é velado. O que significa isso? Preconceito no Brasil existe, mas as pessoas dizem que não existe. Não, eu não tenho nada contra negro.
Mas não deixe minha filha se casar com negro, ela não casa. Não tenho nada contra preto, mas sabe aquela do preto? Entendeu? Então ele não é assim, ele é uma forma escamoteada de preconceito, que é horrível, porque ela passa como se não fosse, mas ela se reflete na vida do cidadão, ela se reflete no dia a dia, tá? Bom, os educadores têm um papel fundamental nesse processo, que é o de mostrar aos alunos que todas as raças presentes no Brasil têm e tiveram importâncias iguais na formação da cultura brasileira. Não foi só o europeu que veio para cá. Não foi só o asiático que veio para cá que tem essa importância. Todo mundo tem importância para essa perspectiva no Brasil. Tá certo? Então vamos lá, a lei propriamente dita. Vamos lá. Ó. Parecer CNE, Conselho Nacional de Educação, né? Número 03 de 2004, de 10/3/2004. Então, ó, homologada em 19 de maio de 2004, estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e traz orientações de como a Lei 10.639 de 2003 deve ser implementada. Então, vejam bem, esse parecer aqui, ele abre as portas para a Lei 10.639 ser colocada em prática. Ela foi colocada de cara? Não. Uma lei, para ela ser colocada mesmo, para ela virar lei, para ela ser implementada de fato como essa lei foi, demora um tempo, porque há discussões, há pessoas no Congresso que são racistas de fato. Falam que não são, mas são. Umas até candidatas aí a presidente da República. Certo? São racistas claros. Chegam a falar na televisão que o negro é promíscuo. Tá? Então, é terrível isso. Então, há um grande debate. As pessoas colocam emendas, não concordam com algumas situações, né? Deixam algumas coisas de fora. Falam que, ora, por que cota? Se o negro, se é a questão igual, porque tem que ter cota. Mas se esquecem que a cota, sim, é paliativa, ela vai resolver um problema que a educação não dá conta de resolver, mas se esquece do sofrimento que se teve até hoje, da quantidade de pessoas afrodescendentes que estão na universidade, das que ganham abaixo do que era esperado porque são negros e etc. Tá? Então, todas as perspectivas devem ser levadas em consideração. Correto? Olha lá. Bom, este parecer é pertinente às diretrizes curriculares para a educação de relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Então, história e cultura. Por exemplo, vocês sabem de onde vieram a maioria dos africanos que viraram escravos no Brasil? Vocês sabem como é que acontecia isso? Qual é a cultura dessa região? O que eles faziam lá? O que eles faziam por que eles viravam escravos? Nós temos que saber isso, gente. Nós precisamos saber isso, e isso está colocado nessa lei. Tá? Então, ó, e visa a regulamentar a alteração ocasionada na LDB 9394/96, nossa última LDB, de diretrizes e bases da educação nacional pela Lei 10.639 de 2003, que, presta atenção, estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africanas na educação básica. Então, presta atenção, a Lei 10.639, ela obriga, ela não pede, ela obriga que na escola se passe a história, cultura afro-brasileira. Tá? Então ela obriga, a partir desta lei sancionada, colocada bonitinho, você tem isso. E além, ela amplia isso também. Ela coloca
mais algumas coisinhas. Então, olá, meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para convidar vocês a fazer o nosso super curso online para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 2018. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, um curso muito competitivo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. São para 2 cargos, um para o cargo de especialista de educação, educação básica, um curso completo que custa apenas 10 parcelinhas de R$30, e outro curso para professor que atende 100% dos conhecimentos gerais, que são investimento de 10 parcelas aí de R$25. Bacana? Espero vocês, quero que vocês continuem assistindo essa videoaula lá no nosso site. Ah, detalhe, você quer aí esse material de apoio do professor? Vai aqui embaixo, clique aqui embaixo, que você pode fazer o download gratuitamente. Bacana, meus amigos? Fiquem com Deus, um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.